começando agora mais um programa Dialogando, da nossa web TV, A Voz Católica, a igreja mais perto de você. E o nosso convidado especial hoje é o Padre Geraldo Donice Vieira, conhecido como Padre Donice. Ele é reitor do Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, doutor em Teologia Bíblica e vigário paroquial da Igreja São Mateus. Padre Donice, é um prazer enorme convidá-lo e o senhor vir participar do nosso programa Dialogando, onde os nossos internautas e telespectadores vão conhecer bem o trabalho dos seminaristas, do Seminário Santo Antônio, que comemorou na última semana 90 anos. Vamos começar falando um pouco dessa história de sucesso, 90 anos, quase 100 anos, 100 anos, né? Estamos preparando 100 anos. Eu queria que o senhor falasse para a gente, Padre Donice, desse trabalho do Seminário Santo Antônio, que é renomado em todo o Brasil, internacionalmente conhecido pelo trabalho sério que desenvolve. Tá bem. Eu agradeço o convite, do programa Dialogando. Uma boa tarde para todos os internautas e ouvintes e participantes. É uma alegria falar do seminário, Eu cheguei no seminário com 11 anos, então sinto ali a minha casa. Dom Justino, quando chegou, foi o nosso primeiro bispo, Dom Justino José de Santana. A primeira providência foi olhar o lugar mais bonito na cidade e comprar para ser o seminário. E foi aquela chácara ali, a chácara da Dona Mariana, do Barão de Aquino, a chácara Barão de Aquino, até tem a rua lá hoje, Barão de Aquino, em homenagem ao dono da chácara e a Dona Mariana, viúva dele. Então, Dom Justino, com dificuldade, comprou aquela colina, é uma colina, com a nascente muito maravilhosa, que está lá até hoje, com um pequeno arvoredo, uma pequena casa de fazenda. Depois ele construiu o prédio antigo, que não existe mais. O prédio atual é um prédio construído por Dom Geraldo Penido, em 69, um prédio já moderno. Então esse é o seminário, o aspecto físico. Naquele tempo era fora da cidade, não tinha nem rua direito. Tinha um trilho, a Avenida Rio Branco vinha até a Santa Casa, quem conhece. Então, no futuro, a avenida abriu ali, o seminário cedeu uma parte, até com aqueles lotes, foram vendidos, lotes da Rio Branco, para construir o prédio atual. Então, hoje é um lugar central e é o lugar mais importante do seminário, onde se prepara os futuros presbíteros. Sem presbítero não tem a comunidade, porque sem o presbítero não tem a Eucaristia. E sem a Eucaristia, onde vamos? Então, nós católicos, nossa tradição toda gira ao redor da Eucaristia. E quem pode trazer a Eucaristia para o povo é o presbítero. Então, foi muito importante Dom Justino ter pensado isso logo no início. E o nosso seminário é um dos poucos que, ao longo desses 90 anos, praticamente não ficou fechado nenhum ano. Houve um pequeno intervalo, o ano de 48, para uma adaptação do prédio, que estava em ruins condições, mas logo depois retornou. Então, mesmo a crise que muitos seminários viveram no ano 60, 64, 65 até 70, o nosso seminário nunca fechou. É uma graça divina de poder falar aqui com vocês hoje sobre o nosso seminário, nesses 90 anos. No último sábado, o Dom Gil presidiu com outros padres, do clero. A ordenação presbiteral foram 2, Padre Wellington hoje, Padre Jorge e diaconal o Miguel. Então eu queria que você falasse também desse grande momento da celebração no último sábado. Foi um presente, poder acompanhar esses jovens nesse momento final da consagração. São 3 jovens muito especiais, que depois de uma longa preparação, com muita firmeza, muita segurança e santidade, deram o seu sim. São jovens de histórias muito sofridas, Um veio do interior, outro teve uma história de infância difícil, com a morte do pai, mas eles superaram tudo, Especialmente o Jorge, que estou lembrando, o padre Luizinho, que era um padre de São João del Rei, que trabalhava aqui, o apoiou, pequenininho, quase que o adotou para dar uma força para ele, porque a família sentia dificuldade de apoiar aquela vocação, e hoje é um padre. Então, de onde talvez os homens não esperariam que viriam frutos bons, que Deus chama, Eu me recordo em vários momentos, por aí o Jorge como menino, como coroinha, vindo correndo, cumprimentar a gente com toda alegria, e aquele menino, aquele coroinha,
aquele menino que teve uma infância sofrida, hoje é um padre. E já está na paróquia de Santa Terezinha. Isso, vai ajudar o Padre Everaldo lá. O Padre Everaldo. O bispo já determinou, e o Wellington irá para Óbidos, né? Talvez hoje o projeto missionário mais forte da nossa diocese é apoiar a igreja na Amazônia, na diocese de Óbidos. E a cada vez o Dom Gil tem mandado um dos ordenados, então agora será o Padre Wellington, ele irá já dia 16 continuar lá o trabalho da nossa paróquia São Martinho de Lima, lá em Óbidos. E temos também o Padre Leonardo, que já está lá já praticamente um ano, né? É o primeiro, ele é o pároco, e o Padre Wellington vai lá dar uma força por 6 meses, né? Depois ele volta e vai outro. Então ele não fica sozinho lá, porque é ruim também, já está longe, e ficar sozinho lá. Ele tem 40 comunidades que ele assiste, então é muito trabalho. Lá em Óbidos não é como aqui, lá é tudo longe. Tem que pegar o barco, tem que andar pela mata dentro. Né? É verdade, é um trabalho então, é um grande desafio, mas né? muito importante. Os nossos meninos do propedêutico, ano passado foram, esse ano irão também. Propedêutico é aquele ano preparatório para entrar no seminário. Sim. E nós determinamos que no programa terá a visita por um mês a Óbidos, sabendo que um dia todos irão trabalhar um pouco lá. Padre Dontes, eu queria que o senhor falasse, o senhor estava falando que, no caso, né, o Padre Wellington, como o Padre Jorge, tiveram um tempo para pensar e ter a certeza do sim. Qual é o tempo necessário de formação, para a formação de um padre? A igreja tem uma longa tradição de formação. Na Idade Média, essa formação era inspirada na vida monástica. E na Idade Moderna, ela passou a ser mais organizada pela igreja institucionalmente a partir de São Vicente de Paulo, que foi um dos primeiros que intuiu a necessidade de ter um currículo, né? Naquele tempo dele, os reis que nomeavam padres, havia isso muito na Europa, que também houve isso, muito sem preparação, mas ele viu que não podia ser. Então a igreja, nesses 5 séculos, cresceu muito, existe uma ratio, existe um programa, um estatuto que rege essa preparação. Então, normalmente, aqui no Ocidente, a Igreja Católica Romana, os seminaristas fazem 2 faculdades. Então, tradicionalmente a filosofia, exatamente por causa de São Tomás de Aquino e por causa de Santo Agostinho, que foram grandes filósofos, e sem eles toda a humanidade seria mais pobre. Então eles são uma contribuição racional e espiritual para a humanidade inteira, são grandes expoentes. Então não tem como um seminarista, um padre, entrar na tradição católica sem conhecer essa base. Então por isso o estudo da filosofia é muito importante, ele abre os horizontes do jovem que sai da escola média, do ensino médio. O ensino médio é muito voltado para a física, para a química, e depois a filosofia mostra que existe uma outra forma de ver a realidade, a partir da realidade humana mesmo. Então, são 4 anos de filosofia, com bacharelado e licenciatura. É muito importante a licenciatura, porque ele poderá dar aula. Às vezes o padre vai para o interior, precisa para se manter, né? E abre um contato com o jovem muito positivo. Não são muitos que dão aula hoje, porque o trabalho na paróquia é muito pesado, mas alguns trabalham, dão aula e com muito proveito, né? Depois a teologia, mais 4 anos. Então, esses são os anos mesmo da preparação. 4 anos de filosofia, bacharelado e licenciatura, e o bacharelado em teologia. No Brasil não existe licenciatura em teologia ainda, então é o bacharelado. A teologia é que o prepara mesmo para o exercício do pastoreio, porque lá que ele estuda toda a Bíblia, base da pregação, lá que ele estuda a pastoral e toda a tradição teológica da igreja. Nós vivemos num mundo com muitas teologias por aí, muitos modismos, muitas adaptações até indevidas, que empobrecem e matam a tradição cristã. Nem a tradição católica, a católica também, mas a tradição cristã. Fazem de Deus uma espécie de joguete. Isso não vai longe. Isso não alimenta as pessoas, porque vai indo, elas veem que isso não dá resultado. Não tem uma mágica todo dia, e Deus não é mágico. Então, a tradição teológica nossa, que é muito rica, é que dá consistência, especialmente ensinando e ajudando os jovens a pregarem bem. É com a pregação, com a escuta da palavra, que a fé crescerá e a pessoa estará munida de defesas para não embarcar em qualquer canoa furada que hoje
no mundo da propaganda, a propaganda pode dourar uma pílula e fazer você embarcar numa canoa furada. Então, a teologia bem fundamentada é muito importante. Todos, ao final, fazem uma monografia. Nós valorizamos muito a monografia. O curso termina com essa síntese, esse resumo, né, daquilo que ele aprendeu. E muitos depois fazem o mestrado e doutorado. Muitos, 10%, 20%, continuam para ser os futuros professores. No meu caso, o caso do padre Tarcísio, o caso do padre Cássio, o caso do padre Roberto, tem leigos também, a Maria Inês, a Lourdinho, o Altamir, são aqueles que foram preparados, foram alunos do seminário e já hoje são mestres e doutores ajudando os próximos seminaristas. Para começar esse processo, nós fazemos um ano de experiência de comunidade, que chamamos de propedêutico, que hoje funciona lá em Benfica. Então é um ano sem estudos formais, não faz faculdade nenhuma, mas para a gente conhecer melhor o rapaz, o candidato, e para ele também conhecer nosso estilo de vida, o interno do seminário, que é a vida de comunidade. Propriamente, Deus nos chama para o presbitério. O presbitério é o conjunto dos presbíteros de Juiz de Fora, que Dom Gil é o cabeça desse presbitério. Fora desse presbitério não tem presbítero, tem franco-atirador. Mas Deus não chamou franco-atirador, Deus nos chamou para uma comunhão. Jesus chamou 12, esses 12 é o primeiro presbitério. Então, é muito importante que o seminarista aprenda desde cedo ao trabalho em equipe, nesse presbitério que é para o qual o Senhor os chamou. Padre Tonci, você tem ideia de quantos seminaristas já ordenaram, inclusive, vocês ordenaram bispos, arcebispos e um cardeal? Nesses 90 anos, uns 200 padres estudaram aqui. Parece pouco, né, a gente pensar os que foram para medicina, para engenharia ou para comunicação, mas essa é a média, uns 2 por ano. Tem ano que 3, 4, mas a média é 2 por ano, né? Houve momentos de maior crise. Nós estamos num tempo agora de estabilidade, estamos mantendo uma média da arquidiocese de uns 30 seminaristas maiores. Maiores que eu digo é após o propedêutico, após o ano preparatório, então do ensino médio em diante. Então, essa é a média, é uma média razoável. Uma época o nosso seminário já acolheu seminaristas do Brasil inteiro, naquela época da crise, final dos anos 70, em que muitos seminários fecharam. Nós chegamos aqui a acolher 20 dioceses, Porto Nacional, Teófilo Otoni, Cocos na Bahia, de onde veio Dom Valmoura, diocese de Bom Jesus da Lapa, e muitas outras, Arapiraca, em Alagoas. Tivemos muitos, porque o seminário ficou aberto e tinha um curso de filosofia e teologia e tinha hospedagem para o seminarista, então muitos bispos mandavam. Esse foi um momento. Hoje, no interno da nossa comunidade, morando dentro do seminário, nós temos os de Juiz de Fora, que são os 30, os de Óbidos, que nós estamos acolhendo como irmãos aqui, porque a nossa diocese irmã são 3, e os de Valença, que são 6, Valença fica aqui pertinho, Três Rios está a 20 quilômetros, então eles estão aqui porque o seminário de Nova Iguaçu fechou, então nós estamos acolhendo até que eles venham uma modalidade melhor. Mas está dando muito certo, está sendo uma experiência bonita. O seminarista de Valença tem enriquecido o nosso seminário. Então, no interno da nossa comunidade hoje, estudam esses 40 seminaristas. O seminário, como faculdade, que chama ITASA, Instituto Teológico Santo Antônio, esse é o nome de fantasia da faculdade, está conveniada com o SES, hoje tem uns 200 alunos de outras dioceses, São João del Rei e Leopoldina, que são as dioceses sufragâneas de Juiz de Fora, algumas congregações, alguns redentoristas, alguns verbitas, alguns filhos do amor misericordioso e muitos leigos. A Faculdade de Teologia e Filosofia são faculdades abertas. Então, o que é bonito, eu acho rico para o seminarista ter colegas jovens, outros jovens, senhoras, mães de família, avós, profissionais já aposentados que vêm estudar. Tem sido uma riqueza. Eu que dei um dia aula só para seminarista e agora dou aula para seminaristas e leigos, é muito mais rico, porque a discussão é mais viva, mais real. O seminarista também tem na presença dos leigos um certo limite, um desafio. Ele trabalha, tem família e dá conta do recado, então isso desafia a dar conta do recado também. Então é isso, uma média de ordenação é 2 por ano, 2, 3, é uma média razoável. Isso poderá aumentar? Poderá. De acordo com a demanda.
parece que há uma retomada Sim. daquela vocação agora, um pouco mais tardia, ao redor dos 20, 22 anos. O jovem fez vestibular muito cedo, e no meio da faculdade ou ao final da primeira faculdade ele sente que não é aquilo. Então, o Miguel, por exemplo, tinha feito pedagogia. Nós recebemos agora no propedêutico um que já tem administração de empresas e outro que já tem pedagogia também. Então, que ao final viram que não é bem aquilo. É uma vocação muito boa. Ele não é adulto propriamente, porque não tem 30 ou 35 anos, mas tem 20, 22, 23, já está amadurecido e faz uma opção livre, já experimentou bastante a vida, né? Já trabalhou. Agora, o que o senhor acredita que leva os jovens a esta vocação? Isso muda com o tempo. Hoje, o jovem que vem ao seminário, vem procurar o discernimento vocacional, é alguém de comunidade. Alguém que experimentou na paróquia ou na sua pequena comunidade a experiência da fé. De famílias sofridas, geralmente... Trabalha em pastorais. Isso, basicamente nas pastorais. Eu vejo aqui, muitos vêm porque atuavam na liturgia. Então, no canto, né? Muitos são cantores, dos que estão chegando agora, um é cantor, tem até um CDzinho gravado. Então, a liturgia encanta. Ele foi coroinha, mas há outros trabalhos também, o trabalho social, ligado aos vicentinos, ou a pastoral da criança, ou um trabalho mais de coordenação nos conselhos, alguma direção, como o padre não pode estar presente em todas as comunidades, então o leigo assume alguma direção e alguns já assumiram. Então, o jovem que chega hoje é um jovem que viveu uma experiência pastoral nas comunidades. Diferente no passado, quando eu entrei, ninguém tinha experiência de igreja. Muitos vinham porque os pais queriam. Porque os pais queriam um colégio para o filho estudar e morar. Então, aquele tipo de vocação que às vezes aparecia, induzida pela família, vingava muito poucos. Muitos, na crise da adolescência, debandavam. Então, quando eu cheguei em 72, éramos 40, ficamos eu e o padre Robson, e depois o padre Anchieta chegou no ano seguinte. Então, a maioria estava ali para o estudo e não havia propriamente raízes na vocação. Podia contrariar os pais, porque era uma coisa um pouco... Talvez não tinha oportunidades. Verdade. Então, a oportunidade era aquela para o seminário. A maioria de nós vínhamos da roça. Esse tipo de seminário e de vocação praticamente acabou. Hoje o menino que diz, vou ser padre aos 6, 7 anos, ele terá que viver a vida da comunidade. Terá que ser coroinha, terá que participar do grupo jovem, terá que participar da catequese. Ele vai vivenciar isso. Vai vivenciar a fé. Na hora certa, ao redor dos 17, 18 anos, ele fará uma opção. Então já passou a crise da adolescência, já brigou com os pais o suficiente, já amadureceu, já teve alguma experiência de inicial, de namoro, já viu se é isso que ele quer ou não, já está mais amadurecido sexualmente. Então, é uma vocação mais rica, sem dúvida, e melhor de trabalhar. Mais espontânea, né? Exato. Com certeza. Isso mesmo. E como é que é o dia a dia do seminarista? O seminário é, antes de tudo, a nossa casa. Então, o interno do seminário é dividido em casas, 2, 3 casas, de 10, 12 seminaristas, e ali nós temos aquele ritmo da oração. O que marca o ritmo do dia é a oração. Levantamos cedinho, fazemos a oração da manhã, às vezes a missa é pela manhã, depois temos as aulas, depois temos o nosso almoço. Como você viu, e quem quiser visitar nossa casa é bem-vindo, tem a funcionária que prepara o almoço, eles definiram com ela o cardápio, foram no dia anterior fazer as compras, foram à feira. E trabalham isso é uma coisa muito, bonita. há muitas exigências, né? Sem dúvida. Mas são muito felizes. Nós tivemos já a oportunidade de estarmos várias vezes com vocês, com seminaristas, com o senhor lá no seminário, e a gente sente, até num horário de lazer, que eles jogam vôlei, praticam esporte, ou em momentos de oração, ou em momentos de celebração, uma felicidade muito grande. Isso é muito importante, né? Estar feliz consigo, e quanto mais feliz, mais a fé
ou seja, é mais natural, ilumina mais. Não há como crescer na vocação sendo oprimido ou massacrado de alguma forma. A pessoa, ela só pode crescer sendo livre. Sem a liberdade não dá para crescer. É a questão do seminário antigo, quando era muito induzido e forçado, porque havia aquela tese pedagógica que criança é igual aos macacos, acostumam. Então o seminário tinha essa pedagogia estranha. É preciso descobrir que o ritmo, eu estou escolhendo esse ritmo. Verdade. Esse ritmo especialmente é o ritmo espiritual, né? Agora eu gostaria que o senhor falasse, inclusive até uma dúvida de um internauta que nos mandou um e-mail, como é a preparação para o celibato clerical? Ou seja, o padre não pode casar. Então eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. A vida de um padre é solitária? Evidentemente que não. Antes de tudo, o celibato é uma escolha, porque ele é importante, é um dom da igreja. É um dom da igreja porque ele sinaliza algo que é próprio do Cristo. Cristo é o esposo da igreja, ele quis esposar com a igreja, e o padre, o presbítero consagrado, assimilado na mesma função de Cristo, representa para a comunidade o esposo. Por isso o padre veste aquela roupa bonita. Aquela roupa bonita não é para ele, não é para se mostrar, é para sinalizar que ele mostra a presença do esposo, que é o Cristo. Então isso é muito importante. Como a nossa igreja nasceu na visão apocalíptica da vinda do Messias, ele já tinha realizado plenamente o reino. Nós já estamos na fé no reino de Deus, onde não há mais casamentos, onde todos são irmãos e irmãs, como será na vida eterna, como Jesus falou. Então, o celibato sinaliza aquilo que seremos amanhã. Então, é muito rico esse dom. Esse dom do celibato tem para o padre um valor muito importante, porque dá a ele tempo disponível para servir a comunidade. Se o padre fosse casado com filhos, ele não teria a possibilidade de se dispor plenamente. Então, a liberdade que dá o celibato nos abre para nos dispor mais plenamente, o que é muito importante. Somos dedicados ao serviço da comunidade, especialmente nós, os padres diocesanos, que somos padres de paróquia. O padre religioso tem a comunidade, tem o carisma específico, mas o nosso carisma é estar disponível para a comunidade. E as pessoas precisam muito do padre, né? A formação para a vida celibatária é especialmente aquilo que eu tinha dito, a importância do presbitério. Nós somos ordenados para um grupo de presbíteros, o presbitério de Juiz de Fora. Nós somos introduzidos nesse presbitério. Sábado, na ordenação, você viu, nós vimos, todos os padres acolhem o novo presbítero com um abraço, com o abraço da paz. Então, aquele momento está sinalizado que nós somos um corpo presbiteral que servimos essa igreja. Então, por isso não podemos ser solitários, temos irmãos que estão no mesmo serviço nosso. Por isso que desde o tempo de seminário nós frisamos a vida comunitária. Eles aprendem a se amar e a ajudar um ao outro, porque é nessa ajuda que amanhã eles viverão, mesmo estando em paróquias diferentes, são irmãos que estão no mesmo serviço. Então, sem amizade profunda no presbitério, com os outros presbíteros, será mais difícil a vida celibatária. Mas o Dom Gil insiste muito com isso, tem nos ajudado muito, é um principal esforço dele, de nós sermos um corpo unido, amigo, para a gente não sentir solitário. Evidentemente que a solidão existe, ela é coberta pela presença dos amigos e pelo crescimento espiritual, né? Sem dúvida. É Deus, aquele que nos chamou, Ele que vai nos atender em nossas dificuldades. Então, à medida que o padre cresce na sua missão, deve crescer também a sua vida espiritual, especialmente celebrada pela oração, pela missa diária, pela ajuda do povo. O carinho do povo é imenso. Então, esse carinho é muito importante, nos dá força e nos alivia das tensões naturais que existem na vida de qualquer um. Na vida do casado também. Sim. A vida do casado tem seus desafios. Não é que é um mar de rosa só por ser casado. E Padre Donis, uma observação, nós que acompanhamos bem a vida de vocês, as celebrações, enfim, não é só a missa, vocês têm batismo, crisma, reuniões, enfim, paroquianas, reuniões com o clero,
venha participar na sua paróquia, conheça. Você pode ser engajado dentro de um movimento pastoral, porque o trabalho é muito grande. É de 6 horas, às vezes até 11, meia-noite, vocês estão trabalhando e estão sempre buscando e sempre atendendo. Agora mesmo nós estamos no período da quaresma, onde vocês, as confissões, né, que os católicos devem confessar. Então, vocês estamos na Catedral Metropolitana, está acontecendo um mutirão, vários padres, quer dizer, então, o dia a dia de um padre é muito repleto, né? É verdade. É muito difícil ter uma folga, né, verdade. Padre Donice? Bom, eu queria que o senhor falasse para nós casos significativos nesse período dos seminaristas, até chegar à vida como padre. Eu queria que o senhor falasse. Nesses 90 anos do seminário, realmente a grande riqueza são as pessoas que ali cresceram, estudaram. Muitos nem são padres hoje, mas estão dando frutos por aí, em várias outras profissões, né? E muitos são padres, esses 200, né? Alguns são bispos, o cardeal Dom Geraldo Agnello, Dom Valmor, Dom João Justino, Dom José Moreira de Januária, né? Dom Eurico, que foi seminarista já com 17 anos, naquele tempo não era comum, ele já tinha trabalhado, sofreu um pouco, teve uma história sofrida, porque já era mais adulto e tal. Então, são frutos maravilhosos do seminário e Deus presenteou o seminário com santos, né? Alguns santos, né? Alguns já falecidos, outros vivos aí. Um santo muito expressivo do seminário foi o padre Miguel Luiz, né? Que o Dom Juvenal achou em Aracitaba, achou porque ele era um escriturário leigo da prefeitura, mas como ele tinha uma liderança muito bonita lá em Aracitaba, o convidou, vem para o seminário. Ele já tinha 40 anos e só tinha a 4ª série primária, começar tudo de novo, mas com esforço. Eu lembro dele estudando grego, aprendendo grego, parecia mais uma piada alta de grego, que ele repetia como um papagaio aquelas coisas e tal, mas como ele era muito divertido e foi ordenado e fez um serviço imenso. Me ajudou na minha primeira paróquia, me recordo, até hoje o povo se recorda muito dele, foi um padre alegre, cheio de vida, fez um bem imenso. Então, tem muitos assim, né? Aquele jovem que veio para trabalhar no seminário e ali na convivência despertou a vocação. Aquele jovem que veio jogar bola conosco, o padre Wellington da Catedral, veio jogar bola, vinha jogar bola com o seminarista, era vizinho e de repente viu que ele tinha vocação. Então, e assim são muitos sinais bonitos de Deus, mostrando que a vocação é uma coisa simples, que Deus cultiva e que o seminário dá essa força, cria o ambiente necessário para que esse jovem seja amado e ame também e descubra que ele possa crescer, oferecendo o melhor de si para a igreja. Padre Donice, o nosso tempo está se esgotando da nossa transmissão, mas eu gostaria já, de antemão, fazer um convite para que o senhor voltasse, para que nós dessemos sequência a essa entrevista e um dos programas, na nossa grade de programação dos novos programas que está sendo já projetado e planejado, a participação dos seminários. Nós temos um programa do Seminário Santo Antônio. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, mas eu gostaria que o senhor registrasse uma mensagem final para as pessoas que têm interesse, que sentem a possibilidade da chama da vocação, para os nossos internautas. Todos podem rezar pelo seminário e para que a gente tenha sempre bons padres. O jovem interessado liga para o seminário, procura o seminarista Rony, a gente marca uma entrevista. Se você quer conversar um pouco e tem dúvidas, não conhece direito o que é ser padre, e a gente vai te ajudar. Nós temos um ano preparatório, que a gente faz encontros, depois um ano mais específico, e assim é uma espécie de namoro, você e a vocação. E se for da vontade de Deus, se você é interessado, quem sabe você não pode ser um bom padre para servir a igreja como esses tantos aí, como o Padre Wellington, o Padre Jorge, o Diácono Miguel, como todos esses. Obrigado, Mônica. Obrigada ao senhor, Padre Donice. E maiores informações, dúvidas, entre em contato conosco, a nossa web TV, através do nosso e-mail, avozcatolicadejuizfora.com, avozcatolicadejuizfora@hotmail.com, ou no Face também, a Voz Católica, ou pelo telefone 32 3250 0723.
Nós estamos aqui para responder, buscarmos respostas com o Padre Donzi. Às vezes, quem sabe, a Voz Católica, a nossa Web TV, vai encaminhar, quem sabe, através, nós estamos aí abertos, nós estamos no Brasil inteiro, não é isso? E esse é o nosso trabalho. O nosso grande trabalho é um trabalho evangelizador, missionário, e este ano, com a misericórdia. Sem dúvida. Muito obrigada, Padre Donzi, sua bênção. Deus abençoe. Amém, obrigada. E fiquem com Deus e até o próximo programa Dialogando, na quarta-feira, a partir das 16 horas, transmissão ao vivo. Espero por você.